A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e a todas as pessoas que vierem assistir esse vídeo. Ontem à noite eu lancei um pequeno vídeo explicando a respeito do que aconteceu. Os Estados Unidos fez um ataque que matou um general iraniano, considerado o segundo homem mais importante dentro do Irã, e das consequências que isso poderia trazer, sendo a principal delas uma guerra entre Estados Unidos e Irã, que pode evoluir para uma guerra mundial. E muitas pessoas nos comentários perguntando, mas por que isso pode virar uma guerra mundial se é somente uma treta entre Estados Unidos e Irã, digamos assim. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar bem em detalhes o porquê que isso é um acontecimento bem grave e como que isso pode evoluir para uma guerra mundial. Então, continue nesse vídeo para você entender exatamente o que está em jogo. O que eu posso dizer é que o cenário já estava sendo montado, o cenário já estava sendo armado. Para quem crê nas profecias bíblicas, está atento aos sinais, aos acontecimentos ao redor do mundo, tudo já estava mostrando, dando indícios que estava caminhando para algo assim. Então vamos lá, pessoal. Então ontem aconteceu esse ataque. Os ânimos estão bem acirrados. O Trump lá no Twitter hoje já colocou aqui, né? O Irã nunca ganhou uma guerra. Então provocando. Já está tendo notícias aqui no Brasil. Olha aqui o que eles falaram. A morte do general iraniano Qassem Soleimani abre uma caixa de Pandora. Mas essa crise não começou com esse evento de ontem. Teve um ataque à embaixada dos Estados Unidos, em Bagdá, no Iraque. E os Estados Unidos disse que iriam dar o troco. E o troco foi esse ataque onde mataram esse general iraniano. E agora o Irã está falando que vai dar o troco nos Estados Unidos, que vai ter retaliação. Né? O negócio não vai ficar assim. Como consequência disso, já está afetando as bolsas de valores no mundo. O preço do petróleo está subindo, o dólar voltou a subir, ó. O Bovespa caindo hoje, dólar subindo, preço do petróleo disparando, ó. O preço do petróleo dispara após a morte do general do Irã em ataque dos Estados Unidos. O Bolsonaro já está falando que esse ataque dos Estados Unidos vai impactar no preço do petróleo no Brasil. Ou seja, pessoal, já vou dar a dica. Quem tiver dinheiro aí, tiver condições de ir agora abastecer o carro, não demore, vá abastecer o carro, provavelmente vai subir o preço da gasolina, do combustível em geral, tá? Preço do ouro também está subindo. Para quem acompanha o mercado financeiro, entende um pouco de economia, de finanças, sabe que já estava acontecendo isso, o preço do ouro já estava subindo, não porque soubessem que ia ter uma guerra, mas porque provavelmente está para estourar uma grande crise financeira em breve, talvez ainda nesse ano 2020. Tem uma grande bolha financeira aí e o preço do ouro já estava subindo. E agora com esse rumor de guerra, que pode vir a se tornar algo grande, o preço do ouro deu uma disparada boa hoje, né? E provavelmente vai continuar subindo nos próximos dias. Para quem não sabe, sempre que o ouro começa a subir muito o preço é porque está para acontecer algo muito grande no mundo. Seja uma guerra, seja uma grande crise financeira. Então é bom ficar atento. Enfim, pessoal, isso é apenas uma coisinha que aconteceu, digamos assim, mas já vinham acontecendo várias coisas até chegar nesse cenário. Por exemplo, eu não sei quantos já viram essa notícia, mas Israel tem um grande campo de gás natural, né? Eles têm hoje, como que eu posso dizer? Hoje eles podem ser praticamente considerados uma potência energética devido aos descobrimentos recentes de gás natural feito por Israel. Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui, ó. Campo de gás gigantesco de Israel pode criar gasoduto para a Europa e abastecer o grande mercado asiático. Essa notícia é de dezembro de 2018, ou seja, um pouquinho mais de um ano atrás. E por que isso aqui é importante? Porque nessa semana, um pouco antes desse ataque, Israel fechou um acordo comercial
com alguns países da Europa. Aqui, ó. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia emitiu um comunicado criticando o acordo assinado ontem pela administração cipriota grega, Grécia e Israel. Então, Israel fechou já um acordo comercial para a distribuição do gás natural deles para alguns países da Europa. E a Turquia não gostou nada disso. A Turquia não gostou nada disso. O que isso tem a ver com tudo que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã? Tudo a ver, porque essa guerra não vai envolver só Estados Unidos e Irã, caso realmente aconteça essa guerra. O mais provável é que o Irã ataque primeiramente Israel, como forma de retaliação. Estados Unidos vem em defesa de Israel e ataca o Irã. Por outro lado, a Rússia vai em defesa do Irã e ataca os Estados Unidos, e daí está feito, né, o estrago. Está aí a guerra mundial. Ainda mais com essa questão do gás. Por que eu estou falando dessa questão do gás natural de Israel? Porque a Rússia, hoje, é ela quem domina, quem tem a hegemonia da distribuição do gás natural na Europa. Então, para a Rússia, isso aqui também é algo ruim. Não é só a Turquia que não gostou desse acordo comercial que Israel fez essa semana. Foi a Rússia também. Então, seria um pretexto para a Rússia guerrear contra Israel, para não perder esse controle do gás natural que ela tem ali na Europa. Para quem não sabe, deixa eu ver se eu acho aqui outra notícia. Ó, com a exportação de gás, Israel se tornará potência energética regional. País, quem diria, se transformará em exportador de energia graças a campos no leste do mar Mediterrâneo. Então, até o momento, quem domina essa parte é a Rússia, pessoal. Tanto é que na guerra que a Rússia fez ali com a Ucrânia, quando alguns países ameaçaram interferir, alguns países da Europa ameaçaram interferir, a Rússia falou, ó, não se mete. Se vocês se meterem aqui, eu desligo a torneirinha do gás e vocês vão passar frio aí no inverno, vão congelar. De forma bem simplificada, foi isso que eles fizeram. Por isso que ninguém se meteu lá quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Porque eles dependem desse fornecimento de gás natural da Rússia. Mas agora com Israel entrando na jogada nessa questão, olha o que fala aqui. Em 2020, no entanto, o gás natural israelense chegará ao Egito e à Jordânia. E aqui vai falando mais coisas. Eu vou deixar os links dessas reportagens aí na descrição do vídeo para quem quiser ver com calma depois, tá? Então tudo isso está acontecendo junto. Tudo nessa semana, né? Esse acordo comercial de Israel, nessa questão do gás, a invasão à embaixada americana no Iraque, daí agora esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. E para quem conhece profecia bíblica, pessoal, isso tudo pode estar se desenhando para chegar no que a gente conhece como a guerra de Gog e Magog, que está descrita aqui no livro do profeta Ezequiel. Vou ler um trechinho para vocês, que diz o seguinte, a partir do verso 14. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande juntamento e exército poderoso, e subirás contra meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. É um texto bem longo, não vou ler ele inteiro aqui, mas de forma resumida, o que fala aqui? Fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria uma invasão grande a Israel, de várias nações que se juntariam para tentar exterminar Israel da face da terra. Um pouco antes aqui, ele fala, né, o profeta fala de algumas nações que estariam nessa invasão. Então, a principal nação é essa nação Gog, que até hoje alguns estudiosos, os estudiosos não chegaram a uma conclusão sobre exatamente qual nação que é. Alguns defendem que é a Rússia, outros defendem que é a Turquia, né, chefe de Meseque e de Tubal. Ambos os países estão ao norte de Israel. Já vou mostrar no mapa mundi para vocês.
E aqui fala então sobre Gog, e junto com Gog, quais os outros países que estariam nessa guerra, nessa invasão contra Israel? Persas, que hoje é o atual Irã, etíopes, Put hoje é a Líbia, né? E vários outros países aqui do Oriente Médio. Então, se a gente olhar para o mapa mundi, pessoal, mais na parte do Oriente Médio, olha só, Israel está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, bem pequenininho aqui, ó, essa faixa de terra, né? Marronzinha. Ao norte de Israel está a Turquia, um pouco acima a Rússia. Então, os estudiosos acreditam que um desses dois países se refere à nação conhecida como Gog e Magog. E o Irã está aqui, né? O Irã está aqui, Iraque do lado, a Síria. Então veja que Israel está cercado dessas nações, digamos assim, inimigas, e em todas elas está acontecendo algum evento importante. A Síria tem a guerra civil lá, que já dura 9 anos, com mais de milhões e milhões de pessoas refugiadas, muitos mortos, totalmente destruída, Damasco destruído. Isso aqui também é uma profecia bíblica, está lá em Isaías 17, se eu não me engano, sobre Damasco, que seria destruído. Vou aumentar aqui o mapa para ficar mais fácil. Ó. Israel, né? Então, Turquia, Rússia ali em cima. Então, pode ser que esse cenário esteja sendo montado para acontecer essa guerra. E essa guerra de Gog e Magog pode iniciar agora, quem sabe, por causa desse conflito aí entre Estados Unidos e Irã, que pode ser apenas o estopim inicial, onde vários outros países vão se envolver. Então, por isso que pode se tornar uma guerra mundial. Agora vocês conseguem compreender melhor com todas as informações que estou passando. Para quem é cristão, sabe que nos últimos tempos vai surgir uma figura aí no cenário mundial chamado o anticristo, né, conhecido pela maioria, até porque nem é cristão, como anticristo. E ninguém sabe exatamente quando e por quê, né, qual vai ser o evento que vai fazer com que esse homem surja, esse grande líder mundial chamado anticristo. E muitos estudiosos acreditam que pode ser essa grande guerra, né, uma terceira guerra mundial, ou a guerra de Gog e Magog, que vai fazer o anticristo surgir. É interessante, vendo tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, irmãos, que todo mundo sabe, até que não é cristão, que já tem anos que estão tentando criar um tratado de paz em Israel, entre Israel e Palestina, sem sucesso algum. Para quem conhece também as profecias, conhece o livro do profeta Daniel, lá fala que chegaria um tempo que haveria um tratado de paz, e esse tratado de paz seria quebrado na metade da semana, ou seja, na metade do período. Um tratado de paz de 7 anos seria quebrado após 3 anos e meio. E tem acontecido algo bem interessante lá em Israel. Nesse ano, aliás, o ano que passou, teve eleição em Israel para o primeiro-ministro. O cargo de primeiro-ministro hoje é do Netanyahu. E aconteceu algo inédito, que há muito tempo, aliás, muito tempo não, nunca aconteceu antes. Não conseguindo até hoje ter a conclusão dessa eleição. Teve a primeira eleição, Netanyahu teve um número X de votos, o concorrente dele lá, né, teve um número X, ficou meio empatado, não quiseram fazer colisão, ou seja, os dois se unirem. Teve uma segunda eleição, onde novamente meio que empatou ali Netanyahu e o Benny Gantz, que também, se não me engano, é um general, né, foi um general em Israel, não formaram coalizão e está indo para uma terceira eleição que vai ser agora em março desse ano. E os Estados Unidos, desde que o Trump se elegeu, pessoal, os Estados Unidos estão falando que vão fazer a paz, né, vão conseguir fazer esse plano de paz aí com Israel, entre Israel e palestinos. E o Trump, desde o começo, ele falou que a pessoa que vai fazer esse tratado de paz é o genro dele, esse cara aqui, Jared Kushner. Tem 38 anos, é jovem, Jared Kushner. E o Trump, por diversas vezes, ele falou que
Se o Jared não conseguir fazer a paz lá entre Israel e Palestina, ninguém mais vai conseguir. Como se ele soubesse algo especial sobre o Jared ou sobre esse plano de paz. Nesse ano de 2020 é a reeleição do Trump. Não que seja a reeleição do Trump, né, mas vai ter eleição e o Trump vai concorrer à reeleição. E a última chance deles tentarem emplacar esse acordo de paz em Israel, que também é algo profético, algo bíblico, como eu acabei de falar para vocês. E é interessante que agora, uma pessoa que entrou na jogada nos 45 minutos do segundo tempo foi esse rapaz chamado Avi Berkovitz, que é um amigo do Jared Kushner. Ele trabalha para o Jared Kushner. Ele entrou para substituir uma pessoa que tinha muita experiência, que estava negociando a paz junto com o Jared Kushner, que é o... Como que é o nome do cara aqui? Aqui, ó, o Jason Greenblatt. Não sei se é assim que pronuncia. Então, esse camarada aqui, que estava negociando a paz junto com o Jared, deixa eu colocar aqui para vocês verem, né, uma pessoa já de idade, com muito tempo na política, em negociação internacional, etc., com muita experiência, simplesmente, do nada, decidiu largar os bets, né, deixar as coisas de lado, abandonar, e quem entrou para substituir ele foi esse menino novo aqui, Avi Berkovitz, que é amigo do Jared Kushner. Quando isso aconteceu, quem quiser pesquisa aí, Avi Berkovitz, né, notícia, vai achar a notícia em português. Até os sites de notícias falaram que esse rapaz aqui, ele era chamado de o menino do café do Jared, ou seja, que ele é aquela pessoa que trabalha tipo como se fosse o secretário, pegando um cafezinho, nada de função grande. E de repente, do nada, né, o cara que nunca fez nada grande assim no nível de política, negociação internacional, etc., entra para substituir uma pessoa com muita experiência na área, o que é algo bem intrigante, bem interessante. Mas por que eu estou falando isso com vocês aqui? Porque toda essa questão Estados Unidos e Irã pode ter a ver também com essa eleição em Israel, com esse tratado de paz que estão tentando fazer. Olha o que eles falam aqui. O tratado de paz, né, originalmente planejado, foi planejado para ter uma parte política, que era para ser, né, o que eles estão falando aqui, que a parte política do plano era para ser revelado no verão passado, mas eles decidiram esperar até a formação do novo governo em Israel. Então eles falaram um pouco desse plano de paz, a parte financeira, né, onde o Jared ali junto com alguns países árabes vão investir muitos bilhões de dólares na Palestina, mas a parte política do plano até agora ninguém sabe o que é. E eles estão cada vez mais adiando. Então estavam agora esperando essas eleições em Israel se definirem para liberar essa parte do plano de paz. Só que está nesse impasse. Olha o que está falando aqui. Desde então, Israel está experimentando, né, uma eleição política, um impasse político sem precedentes. E agora está indo para o terceiro round das eleições, ou seja, algo que nunca aconteceu antes. E o que isso envolve com o Trump e com a reeleição dele? Olha o que fala aqui. O plano de paz ele tem duas escolhas, digamos assim, dois caminhos para seguir, né? O que eles podem fazer? Primeiro, eles podem soltar esse plano de paz antes dessa eleição, porque está nessa enrolação, porém diz que as chances de sucesso aqui são baixas se acontecer isso. E a segunda opção é esperar até a conclusão da eleição em Israel, que vai acontecer agora a terceira tentativa da eleição em março. O que poderia resultar no impasse novamente, ou seja, não é garantia que essa terceira eleição vai finalmente definir um ganhador, né, o Netanyahu ou o Benny Gantz. Num caso assim, o que aconteceria? O plano de paz ficaria
travaram novamente. Opa, vamos ter que esperar novas eleições em Israel para lançar o plano de paz. E nesse caso, olha o que está falando aqui, poderia ser muito tarde para lançar o plano de paz, pois estaria muito perto da eleição presidencial em novembro. Então, pessoal, o que a gente vê? Que tudo está se encaixando, todo o cenário está montado. Provavelmente vai acontecer esse acordo de paz agora nesse ano, talvez antes de março. E talvez todo esse evento de rumores de guerra, que pode estar para acontecer uma grande guerra, pode ser o que vai trazer o acordo de paz às vias de fato, né? Vai a apresentação do acordo de paz. Né? Imagina que aconteça uma grande guerra agora, né? Uma guerra mundial, e se acontecer uma guerra mundial, não vai ser como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que duraram anos, porque hoje em dia os países têm armamentos nucleares, então se uma guerra mundial hoje em dia demorasse anos, não sobraria nada do planeta, provavelmente vai ser algo muito rápido, questão de dias ou semanas, mas vai trazer uma destruição muito grande, muita morte, e com toda essa catástrofe estaria o cenário perfeito para depois disso o anticristo surgir e aparecer esse plano de paz. Então vejam como tudo está se encaixando. Eu não gosto de fazer vídeos sensacionalistas, né, toda hora, não, ó, o anticristo vai aparecer agora, o fulano é anticristo, o Macron é anticristo, o Trump é anticristo, não sei o quê. Né, todo presidente novo dos Estados Unidos que surge, um monte de gente faz vídeo sensacionalista, não, agora é o anticristo, e pega o nome do cara e calcula e mostra que tipo, vai dar 666 o nome do cara, etc. Eu não gosto de fazer isso, pessoal. Né, se você for ver aqui no YouTube, tipo, anticristo, daí o pessoal fala um monte de coisa, né? Um monte de teoria de conspiração, né? Um monte de coisa nada. Ah, a rainha da Inglaterra falou da nova ordem mundial. Pessoal, isso não é novidade, né? Lá em 1991, se não me engano, já o Bush, pai, ele já falou, né? Precisamos trazer a nova ordem mundial. Quantos anos se passaram de lá para cá? Né? O que a gente tem que realmente estar de olho são nesses acontecimentos relacionados a profecias bíblicas, como essa guerra de Gog e Magog, que pode estar se desenhando na frente dos nossos olhos, com todos esses conflitos que estão falando que podem acontecer entre Estados Unidos e Irã. Pode ser apenas o início que vai deflagrar na guerra maior, que é a guerra de Gog e Magog, que pode ser uma guerra destruidora. Né? Pode levar a uma terceira guerra mundial, e depois dessa destruição, o cenário perfeito para aparecer alguém para arrumar o mundo, digamos assim, e trazer um plano de paz. Então, olhos atentos, né? Não quero afirmar nada, mas é bom a gente estar atento a esse rapaz, ao Jared Kushner, porque tudo está batendo muito certinho. As peças estão se encaixando de uma forma como nunca se encaixaram antes na história, para que tudo isso aconteça, o anticristo surja e comece o período tribulacional, depois a grande tribulação, onde vai ter a perseguição do anticristo, a marca da besta, a perseguição aos cristãos e tudo mais. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que trazer todas as informações para que vocês conseguissem entender melhor todo o cenário que está acontecendo e por que não é só uma guerra entre Estados Unidos e Irã que pode estar para acontecer, mas sim algo muito maior, algo de nível profético, algo que a Bíblia já mostrava que iria acontecer no fim dos tempos. Em breve eu pretendo trazer aqui no canal assuntos específicos, né? Então, para quem não conhece muito sobre Gog e Magog, não se preocupe, que eu pretendo fazer um vídeo mais específico somente sobre esse assunto para explicar bem essa questão. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, antes de terminar, e o que eu faço com toda essa informação? Bom, se você já é cristão, já conhece a Cristo, já tem certeza da tua salvação, amém. Né? O mais importante você já tem, independente do que aconteça, você, né, se vier acontecer alguma coisa amanhã que possa pôr a tua vida em risco, você já tem o mais importante, que é a salvação eterna garantida. Se você não é cristão, eu recomendo, né,
Busque a Cristo, busque a Jesus, busque conhecê-lo. A única forma de nos salvarmos é através de Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também é dito que aquele que crê em Jesus e o confessar com seus lábios será salvo. É o que você precisa fazer. Quer conhecer um pouco mais de Jesus? Leia o livro de João, onde você vai poder conhecer mais de perto esse nosso amado Salvador. E falando de medidas práticas, pessoal, o que isso pode afetar aqui no Brasil, por exemplo? A gente já viu aqui, né, Bolsonaro falando que pode... Vamos ver se tem alguma notícia aqui. Bolsonaro falando que o combustível pode subir por causa disso, etc. Toda guerra, se vier a acontecer, vai afetar a economia de alguma forma. Então é bom, né? Se tiver condições, vá, faça uma comprinha no mercado agora, antes que o preço estoure, o preço dos alimentos. Abasteça o carro agora, antes que a combustível vá para 5, 6 reais. Então, medidas práticas, mas sempre colocando a nossa confiança, a nossa total dependência em Deus. Amém? Forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até um próximo vídeo.